Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo do Grande Conflito, capítulo 23. O Santuário Celestial, centro da nossa esperança. A passagem que, mais que todas as outras, havia sido tanto a base como a coluna central da fé do advento de Jesus, foi o texto de Daniel, capítulo 8, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Estas palavras haviam sido familiares a todos os crentes na próxima vinda de Jesus. Todos sentiam que dos acontecimentos nela preditos dependiam suas mais brilhantes expectativas e mais acariciadas esperanças. Ficara demonstrado que esses dias proféticos terminariam no outono de 1844. Em conformidade com o resto do mundo cristão, os adventistas mileritas admitiam nesse tempo que a terra ou alguma parte dela seria o santuário a ser purificado. Entendiam que a purificação do santuário fosse a purificação da terra pelos fogos do último grande dia e que ocorreria por ocasião da segunda vinda de Jesus. Daí a conclusão de que Cristo voltaria à terra em 1844. Mas o tempo indicado passou e o Senhor Jesus não apareceu. Os crentes sabiam que a palavra de Deus não poderia falhar. Deveria haver algum engano na interpretação da profecia, mas onde, porém, estava o engano? Muitos cortaram temerariamente o nó da dificuldade, negando que os 2.300 dias terminassem em 1844. Argumentavam que, se os dias proféticos tivessem terminado em 1844, Cristo teria então voltado para purificar o santuário mediante a purificação da terra pelo fogo. E visto que ele não aparecera, os dias então não poderiam ter terminado. Porém, aceitar esta conclusão seria o mesmo que renunciar aos cômputos anteriores dos períodos proféticos. Verificava-se que os 2.300 dias proféticos, 2.300 anos, começaram quando a ordem de Artaxerxes para a restauração e edificação de Jerusalém entrou em vigor no outono de 457 a.C. Tomando isto como ponto de partida, havia perfeita harmonia na aplicação de todos os acontecimentos preditos na explicação daquele período de Daniel, capítulo 9, versos 25 a 27. 69 semanas, os primeiros 483 anos dos 2.300, deveriam estender-se até o Messias, o ungido, e o batismo e a unção de Cristo pelo Espírito Santo no ano 27 de nossa era cumpriu exatamente esta especificação. No meio da 70ª semana, a última das 70, o Messias deveria ser tirado. 3 anos e meio depois do seu batismo, exatamente na primavera do ano 31, Cristo foi crucificado. As 70 semanas, ou 490 anos, deveriam pertencer especialmente aos judeus. Ao expiar este período de 490 anos, a nação selou a sua rejeição de Cristo pela perseguição dos seus discípulos e no ano 34 os apóstolos voltaram-se para os gentios. Havendo terminado os primeiros 490 anos dos 2.300, restavam ainda 1.810 anos. Contando-se desde o ano 34 da nossa era, os 1.810 anos se estenderiam até 1844. Então, disse o anjo, o santuário será purificado. Todas as especificações precedentes da profecia se cumpriram inquestionavelmente no tempo determinado. Nesse cálculo, tudo era claro, tudo era harmonioso, exceção feita de não se ter visto em 1844 nenhum acontecimento que correspondesse à purificação do santuário. Deus, porém, estivera a dirigir o seu povo no grande movimento adventista milerita. Seu poder e glória haviam acompanhado a obra e ele não permitiria que ela finalizasse em trevas e desapontamento para que fosse vituperada como falsa incitação fanática.
não deixaria Deus, sua palavra, envolta em dúvidas e incertezas. Posto que muitos abandonassem a anterior contagem dos períodos proféticos, negando a exatidão do movimento nela baseado, outros não estavam dispostos a renunciar a pontos de fé e experiência que eram apoiados pelas Escrituras Sagradas e pelo Espírito de Deus. Com fervorosa oração, examinaram sua atitude e estudaram a palavra de Deus para descobrir onde estava o erro. Como não pudessem ver engano algum no cômputo dos períodos proféticos, foram levados a examinar mais particularmente o assunto do santuário. Em suas investigações, eles aprenderam que não existe nas Escrituras prova que apoie a ideia popular de que a terra é o santuário. Acharam, porém, na Bíblia uma completa explicação do assunto do santuário, quanto à sua natureza, sua localização e serviços, sendo o testemunho dos escritores sagrados tão claro e amplo que punha o assunto acima de qualquer dúvida. O apóstolo Paulo, na epístola aos Hebreus, diz: ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto dentro da arca. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório. Hebreus 9, versos 1 a 5. O santuário que Paulo aqui se refere era o tabernáculo construído por Moisés, por ordem de Deus, como a morada terrestre do Altíssimo. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25, verso 8. Essa foi a determinação de Deus dada a Moisés, enquanto este se achava com Deus no Monte Sinai. O povo de Israel estava a vaguear pelo deserto, enquanto Deus deu a ordem para Moisés para construir o santuário, de maneira que pudesse ser levado de um lugar para o outro, mas a sua estrutura era de grande magnificência. As paredes eram feitas de tábuas em sentido vertical, ricamente chapeadas de ouro e colocadas em encaixes de prata, enquanto que o teto se compunha de uma série de cortinas ou coberturas, sendo as de fora de peles e as do interior de linho fino, belamente trabalhado com figuras de querubins. Além do pátio exterior, onde estava o altar de ofertas queimadas, consistia o tabernáculo propriamente dito em 2 compartimentos, chamado o lugar santo e o lugar santíssimo, separados por uma rica e bela cortina, ou seja, um véu. Um véu idêntico cerrava a entrada também para o primeiro compartimento. No lugar santo estava o castiçal do lado sul, com 7 lâmpadas a iluminar o santuário, tanto de dia como de noite. E diante do véu, que separava o lugar santo do Santíssimo, estava ali o altar de ouro, o altar de incenso, do qual a fragrante nuvem, com as orações de Israel, ascendiam diariamente à presença de Deus. No lugar santíssimo achava-se a arca do concerto, a arca da aliança, receptáculo de preciosa madeira coberta de ouro e depositária das 2 tábuas de pedra sobre as quais Deus escrevera a lei, os 10 mandamentos. Acima da arca e formando a cobertura desse receptáculo sagrado estava o propiciatório, magnificente obra de artífice encimada por 2 querubins, um de cada lado, e tudo trabalhado em ouro maciço. Neste compartimento, a presença divina se manifestava na nuvem de glória entre os querubins. Depois da localização dos hebreus em Canaã, o tabernáculo foi substituído pelo Templo de Salomão, que, conquanto fosse uma estrutura permanente e de maior escala, observava as mesmas proporções e era guarnecido de modo semelhante.
Sob esta forma, existiu o santuário até a sua destruição pelos romanos no ano 70 da nossa era. Exceção feita no tempo em que jazeu em ruínas durante a época de Daniel. Este é o único santuário que existiu na terra, do qual a Bíblia nos dá informação. Declarou o apóstolo Paulo ser ele o santuário do primeiro concerto. Mas não teria o novo concerto um santuário também? Volvendo novamente para o livro de Hebreus, os inquiridores da verdade acharam, subentendida nas palavras do apóstolo Paulo, já citadas, a existência de um segundo santuário, ou santuário do novo concerto. Paulo disse: ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. E o uso da palavra também exige que o apóstolo Paulo haja anteriormente feito menção deste santuário. Voltando-se ao princípio do capítulo precedente, ou seja, Hebreus capítulo 8, ali nós lemos: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Hebreus capítulo 8 e os versos 1 e 2. Aqui se revela o santuário do novo concerto. O santuário do primeiro concerto foi fundado pelo homem, construído por Moisés. Este último, o santuário do céu, foi construído pelo Senhor e não pelo homem. Naquele santuário terrestre, os sacerdotes terrestres efetuavam o seu culto. Neste santuário celestial, Cristo, nosso sumo sacerdote, ministra à destra de Deus. Um santuário estava na terra e o outro santuário estava no céu. O tabernáculo construído por Moisés foi construído de acordo com um modelo que lhe foi mostrado. O Senhor falou para Moisés: conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. E novamente foi dada a ordem: atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Êxodo 25, 9 e 40. E o apóstolo Paulo diz que o primeiro tabernáculo era uma alegoria, era uma ilustração para o tempo presente em que se ofereciam dons e sacrifícios, e que os seus lugares santos eram figuras das coisas que estão nos céus, que os sacerdotes que ofereciam dons segundo a lei serviam de exemplar e sombra das coisas celestiais, e que Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém Cristo entrou no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus capítulo 9, verso 9 e 23, capítulo 8, verso 5 e 9, 24. O santuário do céu, no qual Jesus ministra em nosso favor, é o grande original, do qual o santuário construído por Moisés era somente uma cópia. Deus pôs o seu espírito sobre os construtores do santuário terrestre, deu-lhes habilidade artística que estava patenteada no trabalho como uma manifestação da sabedoria divina. As paredes do santuário terrestre tinham a aparência de ouro maciço, refletindo em todas as direções a luz das 7 lâmpadas e do castiçal de ouro. A mesa dos pães da proposição e o altar de incenso fulguravam como um ouro polido. A magnífica cortina que formava o teto, bordada de figuras de anjos nas cores de azul, púrpura e escarlata, aumentava a beleza do cenário. E além do segundo véu estava o Santíssimo. Ali aparecia o Shekinah, a visível manifestação da glória de Deus, ante a qual ninguém podia entrar, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano. O esplendor sem par do tabernáculo terrestre refletia à vista humana as glórias do templo celestial, em que Cristo, nosso precursor, ministra por nós perante o trono de Deus. A morada do Rei dos Reis, em que milhares de milhares o servem e milhões de milhões estão diante dele, Daniel 7, verso 10. Sim, aquele templo repleto de glória do trono eterno, onde serafins, seus resplendentes guardas, velam a face em adoração. Importantes verdades relativas ao santuário celestial
e a grande obra ali realizada por Jesus Cristo a favor da redenção dos homens eram ensinadas pelo santuário terrestre e o seu culto. Os lugares santos do santuário celestial são representados pelos 2 compartimentos do santuário terrestre, sendo em visão concedido ao apóstolo João vislumbrar o templo de Deus nos céus. Contemplou ele ali 7 lâmpadas de fogo que diante do trono ardiam. Apocalipse 4, verso 5. Viu um anjo tendo incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Apocalipse 8, verso 3. Foi permitido ao profeta João contemplar o primeiro compartimento do santuário celestial e viu ali as 7 lâmpadas de fogo e o altar de ouro, representados pelo castiçal de ouro e o altar de incenso do santuário terrestre. De novo, abriu-se no céu o templo de Deus. Apocalipse 11, 19. E ele olhou para dentro do véu interior, ao lugar santíssimo, e ali ele viu a arca do concerto, representada pelo receptáculo sagrado, construído por Moisés para guardar a lei de Deus. Assim, os que estavam a estudar o assunto encontraram provas indiscutíveis da existência de um santuário no céu. Moisés fez o santuário terrestre segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte por Deus. Paulo, o apóstolo, ensina que aquele modelo era o verdadeiro santuário que está no céu. E João dá testemunho de que viu este santuário verdadeiro no céu. No templo celestial, morada de Deus, acha-se o trono de Deus, estabelecido em justiça e juízo. No lugar santíssimo está a sua lei, a grande regra da justiça pela qual a humanidade toda será provada. A arca que encerra as tábuas da lei se encontra coberta pelo propiciatório, diante da qual Cristo, pelo seu sangue, pleiteia em favor do pecador. Assim se representa a união da justiça com a misericórdia no plano da redenção humana. Os querubins do santuário terrestre, olhando reverentemente para o propiciatório, representam o interesse com que a hoste celestial contempla a obra da redenção. Este é o mistério da misericórdia a que os anjos desejam atentar. Que Deus pode ser justo e, ao mesmo tempo em que justifica o pecador arrependido e renova suas relações com a raça caída. A obra de Cristo como intercessor do homem é apresentada na bela profecia de Zacarias, relativa àquele cujo nome é renovo. Diz o profeta: ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória, e assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre eles ambos. Zacarias 6, 13. Ele levará a glória. A Cristo pertence a glória da redenção da raça decaída. Através das eras eternas, o cântico dos resgatados será: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, a ele glória e poder para todo sempre. Apocalipse 1, versos 5 e 6. E assentar-se-á e dominará no seu trono e será sacerdote no seu trono. Agora, Jesus ainda não está no trono da sua glória. O reino da glória ainda não foi inaugurado. Só depois que termine a sua obra como mediador, lhe dará Deus o trono de Davi, seu pai, reino que não terá fim. Lucas 1, 32 e 33. Como sacerdote, Cristo está agora assentado com o Pai em seu trono. Apocalipse 3, 21. No trono, com o ser eterno existente por si mesmo, é ele, Jesus Cristo, o que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, que em tudo foi tentado, mas sem pecado, para que possa socorrer os que são tentados. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Isaías 53, 4, Hebreus 4, 15, Hebreus 2, 18, 1 João 2, 1. A intercessão de Jesus é a intercessão de alguém que foi quebrantado, de uma vida que foi imaculada. As mãos feridas de Jesus, o seu lado traspassado, os pés cravejados pleiteiam pelo homem decaído
cuja redenção foi comprada com tão infinito preço. E conselho haverá entre eles ambos. O amor do Pai, não menos do que o amor do Filho, é o fundamento da salvação da raça perdida. Disse Jesus aos seus discípulos, antes de se retirar deles: não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama. João 16, 26 e 27. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, 2 Coríntios 5, 19. E no ministério do santuário, lá no céu, conselho de paz haverá entre eles ambos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. A pergunta, que é o santuário, é claramente respondida nas Escrituras Sagradas. O termo santuário, conforme é empregado na Bíblia, refere-se primeiramente ao tabernáculo terrestre, construído por Moisés, como figura das coisas celestiais. Em segundo lugar, o termo santuário se refere ao verdadeiro tabernáculo, ao verdadeiro santuário no céu, para o qual o santuário terrestre era somente uma cópia, uma ilustração. A morte de Cristo terminou o serviço típico do santuário terrestre. O verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário do novo concerto, da nova aliança, do Novo Testamento. E como a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, se cumpre nesta dispensação, obviamente o santuário a que ela se refere deve ser o santuário do novo concerto. Ao terminarem os 2.300 anos, em 1844, já por muitos séculos não havia mais santuário sobre a terra. A profecia até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado aponta inquestionavelmente para o santuário do céu. A questão mais importante, porém, ainda está por ser respondida. O que é a purificação do santuário? Que houve tal cerimônia com referência ao santuário terrestre, acha-se declarado nas Escrituras do Antigo Testamento. Mas poderá no céu haver alguma coisa para ser purificada? No capítulo 9 de Hebreus, a purificação do santuário terrestre, bem como a do celestial, encontra-se plenamente ensinada. Quase todas as coisas, diz Paulo, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem com sangue de animais, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Hebreus 9, 22 e 23. Ou seja, no santuário celestial, a purificação é feita com o precioso sangue de Jesus Cristo. A purificação, tanto no serviço típico do santuário terrestre, como também no santuário celestial, deve ser feita com sangue. No primeiro, com sangue de animais. Porém, no segundo, que é o santuário celestial, com o sangue de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo declara: sem derramamento de sangue não há remissão. Mas como poderia haver pecado em relação com o santuário, quer no céu ou quer na terra? O serviço do santuário terrestre dividia-se em duas partes. Existia o serviço diário e existia o serviço anual. Os sacerdotes ministravam diariamente no lugar santo, ao passo que, uma vez por ano, o sumo sacerdote efetuava uma obra de expiação no lugar santíssimo, para a purificação do santuário. Dia após dia, o pecador arrependido levava sua oferta à porta do tabernáculo e, colocando as mãos sobre a cabeça da vítima, confessava os seus pecados, transferindo-os assim, figuradamente, de si para o sacrifício inocente. O animal era então morto, sem derramamento não há remissão de pecados, diz o apóstolo Paulo. A lei de Deus, tendo sido violada, exige a vida do transgressor. O sangue representando a vida que o pecador perdera, pecador cuja culpa a vítima arrostava, era levada pelo sacerdote ao lugar santo, e ali era aspergido diante do véu, atrás do qual estava a arca do concerto, a lei que o pecador transgredira. Por esta cerimônia diária, o pecado transferia-se do pecador
para o animal, do animal para o sacerdote, do sacerdote para o santuário. Em alguns casos, o sangue não era levado para dentro no lugar santo, mas nesses casos, a carne deveria ser então comida pelo sacerdote, conforme Moisés determinou aos filhos de Arão, dizendo: o Senhor deu a vós para que levasseis a iniquidade da congregação. Levíticos 10, 17. Ambas as cerimônias, o levar o sangue para dentro do lugar santo, ou o ato de o sacerdote comer a carne do sacrifício, ambas as cerimônias representavam a transferência do pecado do penitente para dentro do lugar santo. Esta era a obra que dia após dia se prolongava por todo o ano. Os pecados de Israel eram assim transferidos para o santuário e uma obra especial se tornava necessária para a sua remoção. Deus ordenou que fosse feita a expiação para cada um dos compartimentos sagrados. Fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. Devia também ser feita expiação pelo altar, para o purificar e santificar das imundícias dos filhos de Israel, diz Levíticos capítulo 16, versos 16 e 19. Uma vez por ano, no grande dia da expiação, o dia 10 do 7º mês, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para a purificação do santuário. A obra ali efetuava completava o ciclo anual do ministério. No dia da expiação, 2 bodes eram trazidos à porta do tabernáculo e lançavam-se sortes sobre eles, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário, que representaria Satanás. Levítico capítulo 16, verso 8 explica: o bode sobre o qual caía a sorte do Senhor era tomado para representar Jesus Cristo, deveria ser morto como oferta pelo pecado do povo. E devia o sumo sacerdote trazer este sangue para dentro do véu, para dentro do Santíssimo, e aspergi-lo sobre o propiciatório e diante do propiciatório. Devia também aspergir o sangue sobre o altar de incenso que estava diante do véu, no lugar santo. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, ou seja, o bode que representa Satanás, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça daquele bode e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária. Levítico capítulo 16, versos 21 e 22. O bode emissário, representando Satanás, não mais voltaria ao acampamento de Israel. Exigia-se que o homem que levou o bode ao deserto, quando voltasse para o acampamento, lavasse-se antes com água a si e as suas vestes, antes de entrar no acampamento. Toda esta cerimônia tinha por fim impressionar os israelitas com a santidade de Deus e o seu horror para com o pecado. E mais ainda, esta cerimônia tinha a intenção de mostrar que o povo de Israel não poderia entrar em contato com o pecado sem se poluir. Exigia-se também que, enquanto a obra da purificação do santuário estava sendo efetuada, cada homem afligisse a alma. Todas as ocupações deviam ser postas de parte, e toda a congregação de Israel deveria passar o dia em solene humilhação diante de Deus, com oração, com jejum e profundo exame do coração. Este era o serviço efetuado como exemplar, como sombra das coisas celestiais. E o que se fazia simbolicamente no ministério do santuário terrestre é feito, na realidade, no ministério do santuário celestial. Depois da ascensão de Jesus ao céu, começou o nosso Salvador a obra como nosso sumo sacerdote. Diz o apóstolo Paulo: Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém Cristo entrou no mesmo céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus 9, 24. O ministério do sacerdote, durante o ano todo, no primeiro compartimento, o lugar santo do santuário, representa o ministério em que entrou Cristo ao ascender ao céu. Era a obra do sacerdote no ministério diário,
a fim de apresentar perante Deus o sangue da oferta pelo pecado, bem como o incenso que acendia com as orações de Israel. Assim, pleiteava a Cristo, com o seu sangue, perante o Pai, em favor dos pecadores, apresentando também, com o precioso aroma da sua justiça, as orações dos crentes arrependidos. Esta era a obra ministerial no primeiro compartimento do santuário celestial. Para ali, no lugar santo do santuário celestial, onde Jesus intercedia como nosso sacerdote, para ali a fé dos discípulos acompanhou Cristo, quando, diante dos seus olhos, ele ascendeu ao céu. Ali se centralizara sua esperança, e esta esperança, diz o apóstolo Paulo, temos como âncora da alma segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado eterna redenção. Hebreus 6, 19 e 20 e capítulo 9, verso 12. Durante 18 séculos, ou seja, 1800 anos, Jesus Cristo continuou esse ministério lá no santuário celestial, no lugar santo, no primeiro compartimento. O sangue de Cristo, oferecido em favor dos crentes arrependidos, assegurava-lhes perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, ainda permaneciam os seus pecados nos livros do registro celestial. Como no serviço típico do santuário terrestre havia uma expiação no final do ano, dia 10 do 7º mês, assim também no santuário celestial, antes que Jesus Cristo complete a sua obra de redenção dos homens, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Esta obra de purificação do santuário celestial é o evento anunciado pela profecia dos 2300 anos, que acabaram em 1844. Naquela ocasião, conforme fora predito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte da sua solene obra, purificar o santuário celestial. De modo semelhante, lá no santuário celestial, antes que Jesus complete a sua obra da redenção, terá que realizar no céu também a expiação, ou seja, a purificação do santuário celestial. Este é o evento anunciado para o final dos 2300 anos, a purificação do santuário celestial. Naquela ocasião, em 1844, quando acabaram os 2300 anos, conforme foi predito pelo profeta Daniel, o nosso sumo sacerdote, ele entrou no Santíssimo do Santuário Celestial para a sua última fase, a última parte da sua obra solene, que é a purificação do santuário do céu. Como antigamente os pecados eram colocados sobre a cabeça do cordeirinho, a vítima, que era morta, e simbolicamente transferidos para dentro do santuário, assim também, de modo semelhante no santuário celestial, os pecados de todos os que se arrependem e pedem perdão são colocados sobre Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, e assim são transferidos para o santuário celestial. Como no santuário da terra era necessário um dia para a purificação do santuário, assim também no santuário celestial. Foi marcado na profecia que Deus deu uma data em que começaria a purificação do santuário celestial. E esta data foi o final dos 2300 anos, o ano de 1844. A obra da purificação do santuário celestial é, portanto, uma obra de julgamento, de investigação. Deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e pela fé em Cristo, tem o direito aos benefícios da sua expiação. A purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação, um julgamento. Isto deve efetuar-se antes da vinda de Cristo, para resgatar o seu povo, pois quando Jesus Cristo vier, a sua recompensa estará com ele para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 12. Assim, queridos, Deus ajudou aqueles fiéis estudantes e pesquisadores da palavra de Deus, ajudou-os a entender a profecia. Os que seguiram a luz da palavra profética viram que, em vez de Cristo ter voltado à terra em 1844, ele, no final dos 2300 anos,
entrou no lugar santíssimo do santuário celestial, a fim de completar a obra da expiação e preparar o povo para a sua segunda vinda. Verificou-se também que, assim como um bode que representava Jesus era morto para, com o sangue daquele bode, fazer a purificação do santuário no lugar santíssimo, assim também outro bode, chamado bode emissário, Azazel, representava Satanás. Não era morto, não derramava o seu sangue. Este bode que representava Satanás recebia os pecados que eram removidos do santuário, que eram colocados sobre a cabeça dele, e ele era levado vivo para o deserto, ele era deixado lá no deserto até morrer, representando assim os 1000 anos de Apocalipse 20, quando Satanás será deixado nesta terra deserta, terra que se chama abismo, em trevas. Por 1000 anos ele aqui permanecerá, para finalmente morrer no lago de fogo e enxofre, no final dos 1000 anos. Queridos, desde 1844, no Santíssimo do Santuário Celestial, Jesus está envolvido nesta última fase do seu ministério, a purificação do Santuário Celestial, uma obra de investigação e de julgamento. É isto que a profecia faz, nos dá segurança e certeza. A Bíblia diz em 2 Crônicas 20:20, crede no vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Que Deus o abençoe.